A Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Valinhos, cumprindo seu papel de entidade de classe de utilidade pública, veio novamente realizar uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito do município de Valinhos. Esta associação é uma entidade de classe fundada em 25 de 11 de 1987, fruto da união de um grupo de profissionais que desejavam contribuir para o desenvolvimento equilibrado e para a prática profissional da qualidade do município. Declarada de utilidade pública em 1993, vem cumprindo seu papel e tem estado sempre presente nas discussões de questões importantes para o desenvolvimento do município, bem como o bem-estar de seus habitantes. Já é uma tradição nas eleições municipais de Valinhos a abertura desse espaço democrático para os candidatos apresentarem suas propostas e ideias, e tem sido realizado desde a eleição de 2010. As entrevistas, antes realizadas em auditório aberto e ao público em geral, hoje, por imposição dos protocolos de saúde em função da pandemia do Covid-19, este ano foram movidas pelo espaço virtual, sendo disponibilizadas as nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube e o nosso site. Com o objetivo de garantir a igualdade de condições a todos os candidatos, a Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Valinhos adotou o formato de entrevistas individuais, online, gravada na semana de 19 a 23 de outubro, com as mesmas perguntas a todos os candidatos, em publicação simultânea em 26 de outubro. Assim, hoje recebemos para apresentar o seu programa, suas ideias, responder as perguntas da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Valinhos, o senhor arquiteto Alexandre Luiz Tonetti, candidato a prefeito da cidade de Valinhos pelo partido PDT, Partido Democrático Trabalhista. Com a palavra está com você. Bom, primeiro, boa tarde ao Mário, né? Eu sou também membro da associação, me sinto lisonjeado por estar aqui, mais uma vez, podendo conversar com todos. Vou falar meu breve relato aí da minha formação, sou arquiteto, urbanista, especialista em gestão de políticas públicas. Recentemente fiz um curso à distância em Harvard, referente ao passado, presente e futuro das cidades. Também sou ambientalista, né, milito na causa do desenvolvimento socioambiental sustentável. Já fui conselheiro de cultura aqui no município, conselheiro de desenvolvimento econômico, conselheiro do meio ambiente, conselheiro de habitação. Então, além disso, também sou sócio fundador da cooperativa, né, na Nova Ágora Cooperativa Habitacional, que busca produzir junto aos seus associados unidades habitacionais a preço de custo, meio que uma alternativa à especulação imobiliária que existe aqui na nossa cidade. E recentemente também fui um dos idealizadores e fundador da Federação Nacional de Cooperativas Habitacionais, que agrega hoje mais de 10 cooperativas no Brasil, e com isso nós pretendemos ter uma certa força para ter mais políticas voltadas às cooperativas habitacionais, né, no território nacional. Então, estou aqui disponível para as perguntas e muito boa tarde. Eu queria te agradecer a sua disponibilidade de participar dessa nossa entrevista. Como eu já havia falado antes, inicialmente você teve essa oportunidade de poder colocar a sua parte inicial aí. Então, eu vou partir para as perguntas, então. Valinhos tem hoje, a primeira pergunta, né? Valinhos tem hoje uma dívida de cerca de 700 milhões de reais. Qual a sua estratégia para governar essa dívida e ainda viabilizar economicamente o município? Quais atividades econômicas o senhor pretende fomentar? Indústria, comércio, agricultura, turismo, e como fazer isso? Tá, bom, pergunta, na verdade, são duas em uma, né? São perguntas que merecem um pouco de atenção. Primeiro, com relação à dívida, nós já sabemos que essa dívida do município, ela tem que ser tratada do ponto de vista do político, né? Por que do ponto de vista político? Porque a lei que permite a renegociação das dívidas dos municípios, aprovada em 2013, ela não tem a disponibilidade de parcelamento da dívida que já está judicializada. Como que o município tem uma parte da dívida judicializada em virtude de uma liminar que vem mantendo pagamentos na casa de R$550 mil por mês, os técnicos do governo federal, principalmente do Ministério
da economia não podem, né? Não podem fazer a renegociação, porque quem está no poder público só pode fazer aquilo que a lei determina. E como a lei não determina que eles podem fazer isso, o entendimento é que precisa haver uma alteração na lei. Nesse sentido, eu tenho uma coligação, hoje a maior coligação da cidade, nós buscamos exatamente para poder ter esse suporte junto ao Congresso Nacional, e nós partimos mais de 106 deputados federais para nos ajudar a colocar uma emenda na lei que permite a renegociação, dizendo que, inclusive, o passivo judicializado pode ser refinanciado. Em fazendo isso junto ao Congresso Nacional, na lei complementar, nós teremos aí a possibilidade de encaminhar a nossa dívida para fazer o refinanciamento, que leva em consideração desde o primeiro dia da dívida, né, que no nosso caso é o contrato feito em 2000, né, no governo Vitória, a partir daquela data até os dias atuais, com outros índices de reajuste, né, de inflação, enfim, que vai fazer com que a nossa dívida caia em torno de 40%. Isso é fundamental as pessoas entenderem que precisa de uma ação política partidária junto ao Congresso Nacional. E, para isso, precisa ter um prefeito que tenha conhecimento político e queira participar fortemente junto à Frente Nacional de Prefeitos, coisa que os dois últimos prefeitos, infelizmente, não tiveram essa percepção política. Então, precisa participar da frente para, junto com os demais prefeitos, fazer uma abordagem junto ao Congresso Nacional, com os demais deputados que não fazem parte dessa base que nos dá sustentação, para que a gente aprove rapidamente essa emenda e consiga destravar a lei, no caso, a nossa dívida aqui no município. Uma coisa que é muito importante a gente verificar, que hoje a dívida está praticamente próximo de 120%, né, da nossa arrecadação. E, sendo assim, esse é um problema que o Senado, principalmente, o Congresso Nacional, vai ter uma sensibilidade muito grande para poder permitir que Valinhos renegocie o que tem hoje pendurado, vamos falar assim, junto ao governo federal. Com relação ao desenvolvimento econômico do município, é bem interessante a gente levar em consideração que, segundo os últimos dados que eu levantei junto com a minha equipe de economia, Valinhos é uma cidade que vem tendo um PIB muito pequeno, quer dizer, todo o produto interno bruto relacionado a toda a riqueza produzida no município, comparado, por exemplo, com o município vizinho de Vinhedo, ele está muito abaixo. Vinhedo hoje tem um PIB na casa de 10,8 bilhões de reais, enquanto o nosso PIB está em 7,8 bilhões. Isso significa que Valinhos deixou de se desenvolver economicamente, né, durante esse período, porque em 2002 Valinhos ainda estava à frente de Vinhedo. Isso se dá, obviamente, ao modelo de desenvolvimento econômico aplicado na cidade, está muito baseado na especulação imobiliária, e esse é um grande problema do município, e a industrialização ficou de lado. Então, nossa proposta é muito clara, voltar a abrir espaços no território municipal para poder ter a reindustrialização. E nós já definimos a área fica a nordeste do município, ali atrás da Fonte Nécia, atrás do Parque Portugal, tem acesso direto à rodovia Dom Pedro, também tem, agora, com a duplicação da rodovia dos agricultores, um acesso ainda mais melhorado. Enfim, é uma região que está a Dom Pedro, primeiro, é um eixo de desenvolvimento econômico do estado de São Paulo, principalmente do ponto de vista tecnológico, nós temos que nos apropriar melhor disso. Nós temos a interligação logo acima, sentido Campinas, a norte, do anel viário, que interliga as três principais rodovias e está interligando agora no aeroporto internacional. Eu acredito que foi um descaso muito grande, pelo menos nos últimos 8 anos, de não ter pensado o desenvolvimento econômico no nosso município. E isso, para nós, fica claro que tem que ser industrial, para alavancar os demais setores, o setor de serviços, o setor de comércio, porque quando a gente desagrega o estudo do PIB de Valinhos e de Vinhedo, nós vamos perceber que o PIB de Vinhedo é 2 bilhões a mais no PIB industrial, é 2 bilhões a mais do que o de Valinhos. Quer dizer que a concentração no setor industrial é o que possibilita depois mais 1 bilhão de reais no setor de serviços e de comércio dentro do município. E hoje a gente vê claramente que, se não recuperarmos esse tempo perdido, teremos um colapso econômico, um colapso do ponto de vista da arrecadação do município,
porque o ICMS é um imposto que dá o maior retorno para o município e não está concentrado nas costas do povo valiense. Hoje, para ter uma ideia, o nosso levantamento comparativo entre as cidades da região metropolitana de Campinas, Valinhos é a cidade que paga o IPTU e o ISSQN acima da média per capita dos demais municípios, ou seja, está sendo concentrado em nós, profissionais liberais, arquitetos, engenheiros, enfim, que trabalhamos e temos que pagar o ISSQN, e na população, e nós de novo, que temos que pagar o IPTU aqui na cidade, que já está acima da média. Então, nós temos que convergir com o desenvolvimento industrial, baseado na indústria 4.0, de tecnologia. Para isso, tem que ter também qualificação da nossa mão de obra, e aí uma escola de governo preparada, levando em consideração a mão de obra dos secretários de economia, administração, enfim, mais o pessoal que são estagiários das universidades que nós temos aqui na nossa região, e as empresas que estiverem vindo, trazendo o que elas precisam de qualificação. Esse conjunto, essa tríade, vai fazer com que a gente proponha cursos profissionalizantes de capacitação, principalmente para o nosso morador aqui de Valinhos, para que eles alcancem os empregos que serão gerados, para que o consumo seja realizado posteriormente na nossa cidade. Ok. Posso passar para a segunda? Sim. Segunda pergunta, então. Como o senhor vê a revisão do plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo, que está na sua fase final de tramitação no Executivo? Se não for aprovado esse ano, e o senhor for eleito, qual vai ser o encaminhamento que dará a essa revisão? E se aprovado ainda esse ano, o senhor já pensou como seria o município nos 4 anos do seu mandato sobre essas leis? Olha, primeira coisa, vamos entender. Acabando a eleição, eu sendo eleito, eu já vou solicitar ao atual prefeito que ele paralise os trabalhos que vêm sendo realizados, conclua o que ele tem ali de contrato com a empresa, mesmo que ela não tenha terminado todos os produtos, mas encerre isso, porque, assim, no meu entendimento, no entendimento da nossa equipe, o trabalho realizado até agora não vem atendendo às demandas da sociedade, das entidades de classe do município. Nós mesmos, da Associação de Engenheiros e Arquitetos, fizemos vários apontamentos, a OAB fez vários apontamentos, o movimento Mobiliza Plano Diretor, enfim, um conjunto de pessoas apresentou ao prefeito, apresentou ao grupo de trabalho do plano diretor, a empresa contratada, uma série de propostas que são necessárias à cidade. Por exemplo, como ter um distrito industrial na região nordeste da cidade, que hoje, no plano, está como área rural. O plano mantém como área rural essa área, que tem uma vocação industrial já iniciada, porque tem duas empresas farmacêuticas colocadas nessa região, então, assim, já vem se desenhando para a questão industrial. E, no entanto, foi deixado como área rural, como uma espécie de reserva de mercado para novos empreendimentos imobiliários, residenciais do futuro. Isso não pode acontecer, sem contar que outras questões mais que nós já debatemos que precisam ser melhor revistas, como, por exemplo, desenvolver um eixo de desenvolvimento econômico no meio da Serra dos Cocais, ligando Valinhos a Itatiba, que não tem a mínima condição e a mínima vocação para ser uma área de expansão econômica. Então, assim, fora todos que a gente for ficar pontuando aqui, nós vamos estar nos estendendo muito. Mas o que eu digo para você é isso. Vencendo as eleições, eu vou pedir para brecar esse processo, e nós vamos retomar, logo no início do nosso governo, abrindo a comunidade, inclusive, já digo aqui o que eu disse em outros lugares, eu quero que a Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Valinhos participe ativamente, compondo até o grupo que vai coordenar esse projeto dentro da cidade, porque nós temos muita expertise dentro da associação, pessoas que são do município, que militam aqui, que trabalham aqui, que têm que fazer mais parte desse processo, assumir mesmo a coordenação, para a gente chegar a um plano diretor que atenda, de fato, às necessidades da população valiense, tanto do ponto de vista do desenvolvimento econômico ligado
à industrialização, quanto no novo modelo de construção imobiliária que a gente vai desenvolver na cidade, preservação de áreas, criação de parques, né, principalmente da questão de abastecimento hídrico, que nós temos que ter uma responsabilidade muito grande, isso não vem acontecendo. Então, assim, acredito que esse trabalho feito por nós aqui dentro da cidade vai ser muito melhor do que está sendo desenhado pela empresa contratada. Ok. A terceira pergunta. Há pouco tempo foi firmado pelo secretário de Planejamento e Meio Ambiente de Valinhos que não tem problema com abastecimento de água. Contudo, nos últimos dias, temos observado a falta de água sistemática em vários bairros. Como o senhor vê a questão da água em Valinhos? Caso entenda haver uma deficiência, ou pretende encaminhar? O senhor acredita haver uma relação entre esses problemas de abastecimento e o aumento da área urbana no município? Sim, sim, sem dúvida. Existe a relação direta. Nós crescemos a cidade, nós inchamos a cidade, no final das contas, com essa questão da ocupação do território, com novos condomínios verticais, horizontais, enfim. Nós continuamos trabalhando nessa linha e isso precisa de água, tem que ter consumo. E nós não fizemos nenhum investimento, absolutamente nenhum investimento, desde a década de 90, quando teve ali a obra do século, nenhum novo investimento para poder ampliar a capacidade de reservação, né, de reservatórios de água bruta. Ou a gente guarda a água bruta para poder ser tratada, ou nós teremos uma escassez hídrica. Até porque, assim, nós sabemos que vivemos de El Niño e Laninha, que são efeitos climáticos que de 2 em 2 anos alteram as chuvas, né, principalmente aqui na nossa região. E sendo assim, se nós não tivermos água reservada, nós passaremos por momentos de escassez hídrica de 2 em 2 anos. O que foi investido nos últimos períodos foram reservatórios de água tratada, que serve para regular o sistema. Ou seja, se trata a água durante a noite e enche esses reservatórios para o consumo diurno, né? E o que a gente acaba vendo? A falta de água está atrelada a não ter o produto, água bruta, para ser tratada. E, para isso, é necessário reservatórios. Não acredito na política de fazer uma nova linha de captação de água junto ao Atibaia, até porque nós vamos depender de outorga novamente, o sistema Cantareira também passa por escassez hídrica e o próprio PCJ já disse que os municípios precisam procurar alternativas dentro do próprio território na questão de ter barramento de água. E nós temos, na Bacia do Ortiz, segundo o nosso levantamento pela equipe técnica, uma capacidade de produção de água bruta muito boa, muito positiva, e nós precisamos fazer um reservatório para poder reter essa água, para poder ter essa água reservada, para poder estar utilizando, principalmente nos períodos de estiagem, e mais do que isso, preparando um possível desenvolvimento futuro da cidade. Nós temos que pensar o que nós faremos hoje será para o futuro, para as próximas gerações. Obras que servem para o dia de hoje são necessárias, sem dúvida nenhuma, mas se a gente não pensar no futuro, nós estaremos travados a todo momento no presente. Para fazer isso, tem dinheiro. O DAI tem um superávit mensal de R$1 milhão. Esse superávit mensal não tem que ser devolvido para a prefeitura para ficar pagando conta do prefeito, né, dentro do orçamento do município. Tem que ser utilizado para investimento. E aí nós queremos investir exatamente, pagar a área necessária para fazer o reservatório e construir o reservatório, que está a montante, ou seja, está acima do reservatório João Túlio dos Santos, ali na antiga Rocinha, e vem por gravidade, né, e pode chegar até a ETA 1, sem necessidade de uso de energia elétrica. Com isso, a gente também precisa ampliar a capacidade de tratamento da ETA 1, e aí a gente passa a investir também com o superávit do DAI para poder fazer essa ampliação, e aí sim nós teremos água bruta reservada para ser tratada e distribuída na cidade, pelo menos para daqui mais 30 anos. Esse é o nosso projeto. Ok. A quarta pergunta. O senhor acha importante ter à frente das secretarias e diretorias técnicas profissionais formados nessas áreas? Como o senhor pretende tratar a questão dos funcionários comissionados, já que a Justiça impôs o cumprimento das regras limitando a indicação de comissionados? E o senhor tem alguma proposta de modernização
e informatização da gestão? Sim, sim. Nosso programa de governo, aliás, é um programa de governo inovador dentro da cidade. Peço que todos que tenham possibilidade de acessar a nossa página no Facebook. Lá tem um número de um WhatsApp, e nesse WhatsApp está todo o nosso programa de governo. E o nosso programa de governo ele é construído para 15 anos de cidade, não é um programa de governo eleitoral, é uma visão de cidade para se desenvolver nos próximos 15 anos, para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor. E, nesse sentido, a parte de informatização, de tecnologia da informação dentro do programa tem um capítulo à parte, é o capítulo 12, porque nós estamos na era da pedra digital. Se a gente está na era digital, o Valinhos está na era da pedra digital, no início de tudo. Nós precisamos melhorar de muito, não é possível que, por exemplo, nós, engenheiros e arquitetos, tenhamos que ficar passando por que nós passamos na aprovação de projetos simplificados, que podem ser realizados todo através de um sistema próprio, onde a gente caminha, as plantas rapidamente são analisadas e devolve para a gente. Não precisamos ficar gerando papel, pedindo assinatura para proprietário, depois volta mais uma vez, volta de novo. Da mesma forma, a gente também não pode ter um sistema de contabilidade como nós temos, que não é um tanto quanto transparente e nem traz para o município uma primazia na questão tanto do controle da arrecadação quanto propriamente dos gastos. Nós temos, por exemplo, a parte de saúde não informatizada. Poderíamos estar muito fácil resolvendo esse problema, vários problemas de fila, de uma série de coisas, de pessoas que acabam fazendo 2, 3 exames na própria rede, com um sistema informatizado, com prontuários informatizados, né, para a gente poder ter um acesso rápido a isso e poder ter controle. Mesma coisa na questão dos remédios. Hoje, nós já conhecemos tecnologia de câmeras que filmam um estoque e estão programados com inteligência artificial para, a partir de um determinado momento, já gerar automaticamente requisições de compras, que isso pode agilizar em muito e não faltar remédio para as pessoas que precisam dentro da cidade, né? Então, assim, uma série de informações que precisam e devem estar disponíveis, e nosso portal, nosso site do município, ele é precário, ele é muito acanhado para poder dizer que é um site que tem as informações necessárias. Precisamos também melhorar esse portal de acesso às informações, que elas fiquem claras, objetivas, bem disponíveis aos munícipes, né? Informações como todas as questões. Nós precisamos, por exemplo, tirar uma ficha técnica na prefeitura e pagar por ela. Nós precisamos ter a informação do território, já ele clica lá onde está o imóvel e essa ficha técnica sai automática, sem custo. Então, assim, muita coisa precisa ser melhorada do ponto de vista da gestão de tecnologia. Por outro lado, nós temos que entender o seguinte: é necessário ter uma estrutura administrativa nova, e essa estrutura administrativa não pode ser nem grande nem pequena, tem que ser necessária. Necessária para quê? No nosso caso, necessário para pôr o nosso programa, né, o nosso projeto municipal de desenvolvimento sustentável em prática. Hoje nós temos problemas de secretarias que não atendem às necessidades básicas, né, das suas demandas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a Secretaria de Educação não tem espaços de discussão e institucionalizados para desenvolver um projeto pedagógico para a cidade. Hoje as nossas crianças não têm projeto pedagógico, porque não tem a institucionalização do espaço para que se tenha, né, o desenvolvimento constante de pesquisa, de trabalho, para ter projeto pedagógico, e assim várias outras secretarias. Nós temos que construir institucionalmente esses espaços têm que ser ocupados, obviamente, com cargos de direção, mas muito bem descritos, não de pessoas que poderiam ser efetivas ocupando cargos de direção, mas os cargos de direção com uma descrição correta para a função, para poder coordenar, orientar e auxiliar tanto o prefeito na execução do programa de governo, quanto a própria administração pública no funcionamento das atividades através dos efetivos. Então, esse conceito tem que ser muito claro. Nós precisamos de pessoas que ajudem a fazer a gestão do programa de governo junto aos efetivos,
para que ele possa acontecer. Do contrário, a gente vê o que está acontecendo hoje na cidade. Não há mais nenhum tipo de coordenação, até porque também não existia nenhum tipo de norte dado no município. É uma bateção de cabeça terrível que a gente observa na atual administração, quanto na passada, que não mexeram nas estruturas que existiam desde o governo Marcos. Na verdade, eles vieram mantendo. O prefeito passado manteve os mesmos de cargo e se reduziu porque houve, por parte da justiça, uma determinação judicial que a lei lá atrás feita tinha que ser revista porque ela estava também errada. E na hora que faz, erra outra vez, o Ministério Público aciona a justiça e a justiça diz que os cargos estão descritos de forma equivocada. Então, assim, você vê que a falta de capacidade e de eficiência por parte da equipe atual traz problemas para o município na condução das atividades necessárias para o desenvolvimento da cidade. Nós pretendemos colocar secretários com capacidade política, porque não pode ser só o prefeito o único a buscar recursos nas instâncias estaduais e federais, né, no governo federal. Nós precisamos ter secretários com capacidade política e secretários com capacidade também de fazer gestão de pessoas abaixo deles, estrutura de direção que possibilite a organização e a execução do nosso programa de governo para a cidade. Então, assim, é muito simples o entendimento de como funciona, na verdade, o Estado, né, como funciona a estruturação do Estado. Não estou inventando a roda, na verdade, isso a gente aprendeu no nosso curso, né, de pós-graduação em gestão de políticas públicas. Ok. A quinta pergunta: quais as suas posições e propostas com relação à habitação da população de baixa renda, condomínios e loteamentos fechados, APA da Serra dos Cocais, Fazenda Fonte Sônia e ocupações irregulares? Vamos lá, Fazenda Fonte Sônia, nós temos que tratá-la ainda como área rural, não podemos fazer alteração nesse momento, até porque a gente tem que dar uma destinação diferente ao que estão pretendendo para a área. Ela tem que voltar a ser um espaço de turismo dentro da cidade, porque eu preciso gerar uma economia do turismo também, né? E o turismo cultural, o turismo ambiental, todos os turismos que são possíveis dentro da cidade, como o turismo de aventura e o turismo rural. E a Fonte Sônia pega de 2 a 3 desses turismos, e a gente precisa fomentar isso junto aos proprietários para a gente resgatar essa economia dentro da cidade. Do ponto de vista da APA, nós temos que regulamentar efetivamente a APA na Serra dos Cocais, né, porque ela foi feita pelo Legislativo, é um engano do ponto de vista da organização das leis, teria que ter partido do Executivo, mas, enfim, saiu do Legislativo, o Executivo aprovou, mas, em virtude desse erro, não foi regulamentada. Nós pretendemos pegar esse projeto legislativo, atualizar e aprovar através do Executivo e, logo em seguida, iniciar, né, o plano de manejo da APA, criar todas as estruturas para poder regulamentar o uso do território e as atividades dentro da APA da Serra dos Cocais que nós temos. Do ponto de vista da habitação de interesse social, eu, como alguém que já trabalho no poder público há 14 anos nessa área, digo para você que, assim, Valinhos é uma vergonha, é uma piada, porque nós simplesmente tiramos a possibilidade para pessoas de baixa renda, estabelecidas há mais de 20, 30 anos na nossa cidade, de ter acesso à terra urbanizada ou ter acesso a um imóvel para poder melhorar a sua qualidade de vida. E, por sorte, né, por sorte não, mas isso é uma militância que eu venho fazendo há tempos, mas no ano passado nós tivemos uma revisão da Constituição Paulista, se eu não me engano foi do artigo 180, que trata exatamente da utilização de áreas de sistema de lazer por parte da prefeitura e de sistemas de recreio, que podem ser destinados também à produção de unidades habitacionais. Antes isso estava travado, não havia permissão. Isso abre para nós uma possibilidade muito grande, porque nós já temos vários bairros, um colado no outro, onde um sistema de lazer foi suficiente para dotar de equipamentos toda a região. Nós vamos ter algumas áreas institucionais, não, de sistemas de lazer, sistemas de recreio, que poderão, dependendo da localização, receber pequenas construções de unidades, prédios até 4, 5 andares, mas pulverizados dentro da cidade.
Eu que já aprovei vários empreendimentos com 300 unidades habitacionais para cada condomínio, posso dizer que nosso estudo pós-programa Minha Casa Minha Vida demonstra claramente que é um equívoco, é um grande problema. Nós temos uma população que precisa ter um acolhimento e precisa ter um acompanhamento maior. Então, unidades menores são... unidades menores não. Conjunto com menos unidades são melhores para que a gente possa controlar e desenvolver a população nesses espaços. Faltou mais alguma coisa? Não, acho que é só. Eu ia aproveitar o tempo e ia fazer mais uma pergunta. Acho que dá tempo de fazer mais uma. A gente tinha falado em 5, mas vai fazer mais umas. Pode ser? Só uma pergunta. Eu respondi toda essa? Foi habitação, Fonte Sônia, APA? E ocupações regulares. Bom, isso daí é o seguinte. No nosso programa de governo tem a seguinte situação. Determinadas ocupações irregulares vão ter que ser removidas, porque elas estão em áreas que são necessárias para o desenvolvimento de mobilidade dentro da cidade, de uma série de outras coisas, como, por exemplo, ali o pessoal do Pinheirinho, que a gente sabe que o trem vai ser de São Paulo aqui para o interior, vai entrar em funcionamento logo, a gente precisa resolver duas questões. A remoção dessas famílias para áreas que tragam dignidade, com habitações que tragam dignidade a elas, e mais do que isso, nós precisamos fazer um viaduto ali, uma obra de arte, rapidamente, porque, do contrário, se passar trem de 1 em 1 hora, Valinhos ficará travada, né, em virtude dessa questão da mobilidade urbana também. E outras, a gente precisa analisar caso a caso e ver o que é possível. A regularização pela lei de regulação fundiária do governo federal e o que não for, a gente tem que fazer a remoção das famílias e a adequação dentro de programas habitacionais como esse que eu falei, de ocupar as áreas pulverizadas dentro da cidade. Ok. Vou fazer mais uma pergunta, então. O tempo ainda está dentro aí. Então, a sexta questão aí, sexta pergunta. Como o senhor vê os conselhos municipais e a participação popular, tanto nas decisões quanto na fiscalização das ações do governo? O senhor seria a favor de alteração nas legislações dos conselhos, tipo, para aprovação de matérias por 2/3 dos componentes? Hoje é 50%, né? Eu avalio o seguinte, os conselhos municipais hoje, né, como eu disse, eu participei de vários conselhos, nós aí na associação também temos representantes, enfim. Os conselhos hoje, na verdade, são aparelhados pelo poder público de forma a conduzir o processo simplesmente para ter a aprovação, para cumprir uma tabela de lei, né? Obrigado a passar pelo conselho, então passa lá, eu tenho 50% do poder público, copto mais alguns ali da sociedade civil e resolvo o meu problema e aprovo. Então, assim, eu acho isso muito temerário. Houve um esvaziamento dos conselhos, a gente vê sempre as mesmas pessoas participando, né, das mesmas entidades, e mesmo essas pessoas já estão desmotivadas em virtude da forma como os conselhos são tratados dentro da cidade. Eu acredito que nós temos que ter, sim, uma revisão da legislação, temos que dar uma oxigenada nesses processos de participação, tem que ter uma participação mais presente, mais ativa da sociedade, e, se necessário for, a gente vai trabalhar com essa questão de aumentar para 2/3 a aprovação das matérias, principalmente matérias que são importantes para o desenvolvimento da cidade. Tem que ter mais debate dentro dos conselhos. Os conselhos, na verdade, têm pouca discussão, né, e muito mais burocracias de aprovação. E são espaços importantes para ajudar a oxigenar a administração pública, porque ali tem várias pessoas de vários setores, né, em todos os conselhos, da sociedade civil, o componente sociedade civil ajuda ao poder municipal, primeiro na própria fiscalização e segundo em ter a visão do rumo que está tomando e organizar melhor a sua prestação de serviços e o desenvolvimento de políticas públicas. Ok. Bom, essas eram as questões que a gente queria passar para você e a gente queria deixar mais 3 minutos para você fazer suas considerações finais. Tá bom. Bom, primeiro eu agradeço a associação, agradeço você, Mário, né, por ter conduzido aqui o nosso bate-papo. E o que eu quero deixar de mensagem à população valiense é que, assim, eu estou na minha 3ª candidatura a prefeito, né, eu já
desde 2012, venho apresentando um projeto de desenvolvimento para a cidade, diferente do que vem sendo feito. A gente mostra claramente como fazer, está sempre escrito, sempre descrito, baseado de onde vem o recurso, de como as coisas acontecerão. E eu tenho convicção, eu sei muito bem que esse projeto é o melhor para a cidade, porque nós já implantamos partes de situações desse projeto nosso em outros municípios que avançaram dentro da nossa própria região metropolitana, como, por exemplo, Hortolândia, como Vinhedo, como Itatiba, Caieiras, Atibaia. Eu tenho contato com os prefeitos dessas cidades todas, né, e a gente vem acumulando cases, né, coisas que são positivas realizadas em outras cidades, para que nós possamos adequar a nossa realidade e também implantar aqui para fazer nossa cidade voltar a se desenvolver e ser até melhor do que essas cidades que nós observamos, porque Valinhos tem um potencial muito grande, muito forte, que precisa ser melhor explorado. Por isso, eu peço que todos que nos assistem procurem os programas de governo, comparem um com o outro, vejam o currículo de cada um dos candidatos, o histórico político, o compromisso. Eu estou persistindo porque, até agora, nenhum dos prefeitos que passaram, nesse tempo todo, conseguiram chegar nem a 1/10 daquilo do que é o nosso programa de governo para a cidade. Então, eu tenho que persistir para que a gente consiga fazer a mudança que todos nós almejamos para a cidade. Por isso, no dia 15 de novembro, eu peço seu voto, peço que você vote 12 para que a gente possa, de fato, fazer a mudança que todos nós esperamos. E dizer que Valinhos está no caminho certo, no rumo certo, é dar um tapa na nossa cara. Todos sabemos que Valinhos não está no rumo certo. Todos que utilizam o sistema público de saúde, todos que utilizam as escolas públicas, todos aqueles que procuram espaços de lazer, de recreação na cidade, todos aqueles que querem investir no município ou que já têm a sua indústria, já têm o seu comércio, sabem das dificuldades que a prefeitura traz no dia a dia, na vida de cada um. Então, se nós sabemos que não estamos no caminho certo, temos que mudar e mudar com segurança para o caminho certo, que é, na verdade, o caminho novo, que é esse caminho que a gente apresenta há mais de 8 anos para a cidade. Muito obrigado. Peço, então, no dia 15 de novembro, vote 12. Alexandre Tonetti, prefeito, e Flávia Montanheiro, vice. Ok, assim encerramos essa entrevista, agradecendo a sua disponibilidade e desejamos ao senhor arquiteto Tonetti boa sorte nessa disputa. E também gostaríamos de ressaltar que, como em todas as outras oportunidades, e independente de partido ou ideologia, a Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Valinhos se coloca à disposição para auxiliar nos assuntos que nos competem, né, visando o bem-estar da sociedade valinhense e do município de Valinhos também. Então, muito obrigado pela sua participação aí, candidato Tonetti. Obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço a todos aí da associação. Obrigado.